Os governos escondem a verdade do mundo. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O que vou contar agora pode parecer inacreditável, mas garanto que tudo o que vi foi real. Meu nome não pode ser revelado, mas chamem-me de Daniel Harrington, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. Trabalhei por anos em operações sigilosas e, em um determinado momento da minha carreira, tive acesso a informações que mudaram completamente minha visão sobre o mundo. Sei que há muito ceticismo sobre esse tipo de relato, mas peço que ouçam com atenção antes de tirarem suas próprias conclusões. O que vi não pode ser explicado apenas como tecnologia humana avançada. Não sou o único a acreditar nisso. Muitos dentro do meio da inteligência compartilham dessa visão, mas poucos têm coragem de falar. A primeira vez que fui enviado para uma base no deserto de Nevada, me disseram que eu trabalharia em análises estratégicas de segurança, algo dentro do escopo das minhas funções. No entanto, logo percebi que aquele local não era uma instalação comum. A estrutura visível na superfície era mínima, parecendo um conjunto de escritórios administrativos sem nada de especial. Porém, sob aquele deserto seco e aparentemente inóspito, existia algo muito maior. A base subterrânea se estendia por quilômetros, e quanto mais fundo se ia, mais sigilosas e inacessíveis eram as áreas. Apenas um seleto grupo de cientistas e militares tinham autorização para circular livremente nos setores mais restritos. Foi lá que vi algo que nunca esquecerei. Em uma das áreas mais isoladas, dentro de um hangar subterrâneo, havia uma nave completamente diferente de tudo que já imaginei ser possível. A fuselagem não tinha emendas visíveis, como se tivesse sido moldada de uma única peça de metal escuro e brilhante. Ao redor dela, diversas luzes em tons de azul e roxo pulsavam em padrões hipnóticos. Havia marcas geométricas em sua superfície que pareciam mudar sutilmente conforme nos movíamos ao redor. Não havia motores visíveis, nem entradas de combustível ou qualquer tipo de sistema de propulsão que eu pudesse reconhecer. Era algo além da nossa compreensão. Ao redor da nave, cientistas trabalhavam sem descanso, realizando medições, coletando dados e analisando seu material. Muitos pareciam perplexos, como se estivessem tentando decifrar algo muito acima do conhecimento humano. Consegui observar de longe, sem chamar atenção, mas já sabia que estava vendo algo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre tecnologia e desenvolvimento aeroespacial. Eu já tinha acesso a projetos ultra-secretos do governo, sabia do que nossa engenharia era capaz, mas aquilo era completamente diferente. Não importava quantos anos de avanço tecnológico tivéssemos, não havia como termos desenvolvido algo assim. A estrutura da nave lembrava as formas aerodinâmicas que estudamos em aeronaves experimentais, mas havia algo nela que transcendia qualquer conceito que conhecíamos sobre voo. Fiquei parado, observando, enquanto uma parte da fuselagem parecia se tornar translúcida por instantes, revelando um brilho interno, como se houvesse energia pulsante ali dentro. Foi nesse momento que tive certeza de que aquilo não era fruto de uma mente humana. Ou, pelo menos, não da nossa época. O que mais me assustava era a tranquilidade dos cientistas ali dentro. Para eles, aquilo parecia ser algo já rotineiro. Para mim, aquilo era a prova de que o governo escondia muito mais do que qualquer um de nós imaginava. Mas esse era apenas o começo do que eu descobriria. Conforme fui ganhando mais acesso e confiança dentro da base, soube que existiam pessoas treinadas exclusivamente para lidar com fenômenos como esse. Eles eram chamados de agentes de campo, mas, entre nós, eram conhecidos por um nome mais familiar: os Homens de Preto. Os filmes criaram uma versão fantasiosa deles, mas a verdade é muito mais complexa. Esses agentes não andam mais por aí de terno escuro e óculos escuros como nos anos 50 ou 60. Hoje, eles se disfarçam como qualquer pessoa comum. Podem ser pesquisadores, jornalistas, ufólogos, qualquer um que tenha contato com relatos sobre atividades incomuns. O objetivo deles não é apenas esconder informações, mas monitorar aqueles que possam estar perto demais da verdade.
Soube por colegas de inteligência que esses agentes passam por um treinamento exaustivo, muito diferente do que qualquer soldado comum recebe. São submetidos a uma espécie de lavagem cerebral desde jovens, tornando-se completamente destituídos de emoções. São treinados para seguir ordens sem questionamento, para eliminar ameaças à informação e para infiltrar grupos que possam representar um risco ao sigilo governamental. Os homens de preto existem, mas não da forma como a maioria imagina. Eles não aparecem para apagar memórias com dispositivos futuristas. Eles agem de forma mais sutil, manipulam informações, desacreditam testemunhas e, quando necessário, eliminam aqueles que sabem demais. Isso acontece não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Rússia, China e várias outras potências têm seus próprios grupos operacionais para lidar com esse tipo de fenômeno. E os experimentos não param por aí. O que muitos não entendem é que a tecnologia que temos hoje, como inteligência artificial, comunicação quântica e engenharia avançada, pode ser apenas um reflexo do que foi descoberto há décadas. A maior parte da população vê o avanço tecnológico como algo gradual, resultado de pesquisa e inovação, mas a verdade pode ser muito mais sombria. Há indícios de que certos avanços não são completamente humanos. Dentro da inteligência, existe uma teoria que circula há anos, a de que não somos os criadores de toda a nossa tecnologia, mas apenas deciframos algo que já estava aqui. Quando se olha para a evolução humana, é intrigante perceber como certos avanços parecem ocorrer de maneira abrupta, sem uma transição natural. Uma das ideias mais discutidas é a de que somos parte de um experimento muito maior, algo que está além da nossa compreensão. O conceito de que somos observados e, em certos momentos, guiados em nossa evolução, não é novo. Relatos antigos falam de seres que desceram dos céus e ensinaram conhecimentos avançados às civilizações antigas. Textos religiosos mencionam figuras enigmáticas que interagiram diretamente com humanos, trazendo sabedoria, leis e mudanças significativas. Se isso for verdade, a questão que permanece é: quem está no controle desse experimento? E qual é o propósito? Algumas peças desse quebra-cabeça parecem se encaixar, enquanto outras continuam um mistério. O que posso afirmar, com base no que vi e ouvi, é que há forças atuando nos bastidores da nossa realidade. Forças que desafiam nossa compreensão e que, por algum motivo, continuam escondidas da grande maioria da população. Os governos sempre negam, sempre desacreditam e ridicularizam aqueles que ousam questionar a verdade. Mas o que poucos entendem é que essa estratégia foi cuidadosamente planejada há décadas. O sigilo não é mantido apenas com ameaças ou operações encobertas, mas também com um controle sutil da narrativa pública. Desde os anos 50, projetos como o Blue Book tinham o propósito de desacreditar relatos sobre OVNIs e fazer com que qualquer pessoa que levantasse esse assunto fosse vista como lunática. Era um jogo psicológico. O objetivo nunca foi esconder completamente, mas sim criar uma cortina de desinformação onde a verdade se misturasse com o absurdo, tornando impossível separar realidade de ficção. Dentro das agências de inteligência, sempre ouvimos histórias sobre como certas informações são manipuladas. Notícias são filtradas, evidências desaparecem e testemunhas são desacreditadas ou até mesmo eliminadas. Mas o que mais me assusta é como isso se tornou algo tão eficiente que as próprias vítimas desse sistema passaram a agir como seus maiores defensores. Hoje, qualquer um que fale sobre isso é tratado como um teórico da conspiração, mesmo quando apresenta provas concretas. É a maneira mais eficaz de esconder algo, fazendo com que ninguém queira acreditar. E os relatos não param. Alguns colegas dentro da inteligência já tiveram acesso a informações ainda mais perturbadoras. Há indícios de que não apenas estudamos essa tecnologia, mas que de alguma forma houve tentativas de comunicação com os responsáveis por ela. A questão é: com quem exatamente estamos lidando? Ao longo da história, diversos governos entraram em contato com algo que está além do nosso entendimento, mas nenhuma resposta foi clara.
Há quem diga que esses seres sempre estiveram aqui, monitorando nosso progresso, intervindo sutilmente quando necessário. Outros acreditam que são visitantes de outros lugares, civilizações que nos observam como meros experimentos. O mais curioso é que essas teorias não são novas. Quando comecei a pesquisar mais a fundo, percebi que textos religiosos antigos podem conter pistas sobre essa presença. O livro de Enoque, por exemplo, descreve seres chamados de vigilantes, anjos que desceram à Terra e compartilharam conhecimentos avançados com os humanos. Mas, por que esse livro foi retirado da Bíblia? Muitos estudiosos dizem que ele não se encaixava na doutrina oficial, mas e se a verdade for mais profunda? E se Enoque realmente descreveu um contato com seres superiores e esse conhecimento foi suprimido para que não questionássemos nossa verdadeira origem? Elias também é um caso intrigante. A Bíblia diz que ele foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Mas o que seria essa carruagem? Um simples fenômeno espiritual ou algo mais físico e avançado? Há registros semelhantes em outras culturas, descrições de deuses descendo dos céus em máquinas brilhantes, trazendo conhecimento e depois desaparecendo. Tudo isso pode ser apenas coincidência ou pode ser uma evidência sutil de que sempre estivemos sob observação. Se voltarmos ainda mais na história, veremos que muitos mitos e religiões fazem referências a deuses que vieram do céu e ensinaram a humanidade. Os sumérios falavam dos Anunnaki, os maias mencionavam Kukulkan, os egípcios tinham seus deuses alados. E se essas histórias não forem apenas mitos? E se forem registros distorcidos de interações com algo que não compreendíamos na época? O que me faz pensar nisso é o fato de que esses relatos são muito parecidos, mesmo entre civilizações que nunca tiveram contato entre si. E o que acontece quando esse tipo de informação vaza? Bom, se você pesquisar, verá que diversas pessoas que tentaram expor esses segredos acabaram mortas sob circunstâncias misteriosas. Acidentes estranhos, suicídios inexplicáveis, desaparecimentos sem rastros. Sempre me perguntei se essas mortes eram apenas coincidências, mas depois do que vi e ouvi, não tenho mais dúvidas. O controle sobre essas informações é absoluto, e qualquer um que se aproxime demais da verdade se torna um alvo. E há algo ainda mais preocupante. Algumas pesquisas indicam que essa tecnologia recuperada pode estar sendo usada para algo muito além do que imaginamos. Já ouvi falar de projetos que envolvem experimentos com manipulação genética, tentativas de recriar essas inteligências superiores de alguma forma. Não sabemos exatamente no que isso pode resultar, mas uma coisa é certa: o ser humano não deveria brincar com forças que não compreende. Se há algo que aprendi durante meu tempo na inteligência, é que nossa arrogância sempre nos leva a explorar territórios que talvez não devêssemos. Outro detalhe curioso que sempre me chamou a atenção foi a presença de certos símbolos em documentos ultra-secretos que tive acesso. Marcas estranhas, códigos que não pertencem a nenhum idioma conhecido, referências a entidades que nunca foram oficialmente mencionadas. É como se houvesse uma linguagem secreta entre aqueles que comandam tudo isso. Será que estamos lidando apenas com uma tecnologia incompreensível ou há algo mais profundo, algo mais espiritual por trás disso tudo? Se voltarmos para os textos antigos, veremos inúmeras referências a seres que vieram dos céus, que ensinaram a humanidade e que em certos momentos desapareceram sem deixar rastros. A Bíblia menciona carros de fogo, encontros com anjos, eventos que desafiam a lógica. E não são apenas registros religiosos. Culturas em todo o mundo, desde os sumérios até os povos indígenas da América do Sul, têm relatos semelhantes. Como explicar isso? Uma das maiores questões que sempre me atormentou é: qual o verdadeiro papel da humanidade nisso tudo? Somos apenas uma raça que surgiu espontaneamente na Terra ou há algo mais? Para muitos dentro da inteligência, a hipótese mais aceita é a de que somos parte de um experimento. Algo ou alguém está nos guiando, nos observando e, de tempos em tempos, nos fornecendo informações para acelerar nosso desenvolvimento.
Isso explicaria os avanços tecnológicos súbitos que tivemos em diversos períodos da história. E se os governos sabem disso, por que não revelam a verdade? A resposta é simples: controle. Se a população mundial soubesse da real extensão do que está acontecendo, haveria pânico, colapso das instituições religiosas, caos econômico. Quem controla a informação, controla o mundo. Se os presidentes são apenas marionetes, então quem está realmente no comando? Houve momentos em que pensei que talvez tudo isso fosse apenas paranoia, que talvez estivéssemos enxergando padrões onde não existiam. Mas então me lembro do que vi naquela base. Lembro da nave, das pessoas ao seu redor, da forma como tudo era tratado com uma seriedade extrema. Se tudo fosse apenas uma fantasia, por que o sigilo absoluto? Por que o esforço incessante para encobrir essas informações? Muitos dirão que essas são apenas especulações, que não há provas concretas. Mas se há algo que aprendi é que a ausência de provas não significa ausência de verdade. O que está escondido pode permanecer oculto por muito tempo, mas não para sempre. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. E quando isso acontecer, muitos perceberão que tudo o que acreditavam saber sobre o mundo era apenas uma pequena parte de uma realidade muito mais complexa. Eu vi com meus próprios olhos, sei o que presenciei, e se um dia tudo isso vier à tona, lembrem-se de que a verdade sempre esteve lá. Apenas foi escondida de nós por aqueles que não querem que saibamos quem realmente somos e o que realmente existe além do que nos foi ensinado.